Saudação a todos. Acabei agora de participar da comunidade CVX e hoje foi bastante interessante porque o grupo discutia duas questões vindas de um texto lido na liturgia sobre a barca, a arte de enfrentar a tempestade. Esse era o título. Então a barca já longe da terra era agitada pelas ondas, o vento era muito impetuoso. E os discípulos começaram a ficar com medo. Jesus dormia na polpa da barca e eles o acordaram dizendo: Senhor, as ondas estão muito fortes, vamos sucumbir. E Jesus, sabiamente, se levanta e pede que o mar se acalme. Há aquela calmaria e os discípulos ficam pensando: quem é este homem que até o mar obedece? Então foi dentro desse escopo que funcionou hoje a nossa reunião, o CVX, Comunidade Cristã da Basílica Coração de Maria. As perguntas bastante interessantes. Hoje nós ficamos somente com duas perguntas. E essas perguntas nos situavam como, nos dias de hoje, qual é a nossa tempestade? O que nós podemos dizer sobre a nossa tempestade? E a segunda pergunta: o que você faria com o medo que você tem hoje? Então, muitos se pronunciaram, cada um dizendo o seu problema, mas sempre havia esse encontro de ideias. Eu falei sobre as minhas tempestades. Hoje, nessa pandemia que se acentua cada vez mais e não sabemos quando ela terá fim. Estava lendo há pouco um jornal perto da Basílica, Coração de Maria, que o Meia está sendo o subúrbio mais afetado. Centenas e centenas de pessoas contaminadas, buscando hospital. E as autoridades dizendo que a coisa está calma, os óbitos têm diminuído, mas na realidade não é bem assim. A igreja se mostra muitas das vezes presa ao medo, matando seu espírito profético. Se na verdade uma igreja medrosa torna-se conivente com a cultura da violência e da morte. Quanto mais ela teme, mais se fecha, se entrincheira e fica buscando atrás de normas, doutrinas, ritos. Quanto mais ela vai se entrincheirando, mais frágil se torna. A grande comunidade dos seguidores de Jesus é chamada por ele a viver contínuas travessias, a sair dos seus espaços estreitos, nórmicos, e ser provada pelas tormentas e ventos contrários, a esvaziar sua barca de tantos pesos, poder fluir com mais leveza, levantando suas velas e aproveitando da força dos mesmos ventos. Quer dizer, o que se entende? É o mesmo Espírito de Jesus que sopra as velas dessa grande barca, conduzindo-a para outra margem, a margem do compromisso em favor da vida. Quer dizer, todos nós nos sentimos assim, com fé, mas com medo pelos noticiários e às vezes pelas informações desencontradas. Existe muitos fake news nisso tudo. Mas aí começa a haver uma desesperança em muitos. Quantas pessoas eu vejo ao meu redor, eu estou em casa, sou do grupo de risco, mas quantas pessoas eu vejo em casa, jovens, por que está em casa? Ficou desempregado. Perdeu o emprego. Quantos estão em home office
não sabem se vão continuar assim. Não sabem da continuidade. Quantas empresas estão fechando? Quantas outras estão lucrando por causa das vendas virtuais? Não são todas. Então a insegurança existe em todos os lares. Eu vi ontem no programa de reportagem um grupo de pessoas que foram despejados, pagavam aluguéis e já não conseguiam mais pagar depois de 5 meses, desempregados, e foram morar embaixo de uma ponte. Construíram casas de madeira, e veio a prefeitura e derrubou tudo aquilo. Ali era uma área do governo, e as pessoas debulharam-se em lágrimas, mas tiveram que sair. Por outro lado, vi esse caso da Basílica do Pai Eterno, uma lástima. Quanto dinheiro envolvido e quantas pessoas passando fome. Um sino vai tintilar lá no novo templo deles, custou 6 milhões. A obra mal está começada. Aquela parada. E o dinheiro indo para outros lugares e tal. Então você, como doador, do pouco que você tem, você consegue ainda doar para essas entidades? É o meu caso. Estou falando de causa própria. Meu dinheiro não foi útil o que eu fiz. Às vezes a gente escuta de pessoas, eu dou o dinheiro, se a pessoa não fizer bom uso, problema da pessoa. Mas não é bem assim. A gente lamenta que esse dinheiro não esteja sendo bem utilizado. Eu lamento bastante que o de pouco que eu dei não está sendo bem utilizado. Pode ter sido aquela moedinha da senhorinha do Evangelho, mas é uma doação. Então nós vamos presenciando esses casos, esses depoimentos, essas mentiras, as autoridades criando ressignificações absurdas. A gente se entristece com tudo isso. Então essa reunião de hoje, da comunidade cristã, ela foi bastante profícua, que nós nos percebemos naquele grupo, como se fossem apóstolos, acompanhados por um diácono, por uma outra líder experiente, CVX. Nós ali trocamos nossas opiniões pessoais e depois, no fechamento, nós percebemos que tínhamos problemas e medos iguais. Um com medo de perder o emprego, outro que já perdeu o emprego, um com pouco dinheiro, o outro com dívida. Mas entre na barca da sua vida, em companhia do Senhor, desde que a presença dele desmascare os medos que atrofiam sua identidade e originalidade. Isso foi a questão final. Entrarmos na barca da vida, em companhia do Senhor, deixar que a presença dele desmascare os medos que atrofiam nossa identidade e nossa originalidade. Dê nome aos seus medos. Nomeá-los já dá o primeiro passo para não se deixar determinar por eles. E foi isso que nós fizemos. Com muita cautela, muita prudência. É isso.
Foi citado a questão do ficar sozinho, do relacionamento familiar, a doença grave, o contágio. Na pandemia, por mais queiramos servir a igreja, ficamos um pouco à deriva diante do contágio. As igrejas estão sanitizadas, segundo as autoridades do clero, mas a ida e a vinda, nós não passamos por nenhum túnel, nós vamos pela rua, carro, condução. O contágio ainda é grande. Tem que haver muita prudência. Muita prudência. Porque isso não vai ficar só nesses 5, 6 meses. Isso vai mais além. Já estão testando algumas vacinas, mas ninguém tem segurança de dizer se é isso ou se é aquilo. Até os próprios testes são feitos. Aquele do dedinho, fura o dedo. Já acharam que aquilo ali é super invasivo. As respostas não são significativas. A sorologia é mais completa, 2, 3 dias que demora. Também já acham que talvez os resultados não sejam os mais corretos, da saliva e um monte de outros testes que estão fazendo, mas ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem certeza. Saudação a todos. Temos que nos animar, afinal de contas. Se Deus está conosco, nada a temer. Mas prudência é a palavra-chave. Prudência. Até a próxima.